assunto de família, às vezes, de um modo geral, a gente é muito raso na forma de tratar os problemas, e família está no coração de Deus, família é instituição divina, e sempre foi uma questão difícil. Desde o princípio, a família sempre foi muito atacada, e a família sempre foi um lugar de muitos problemas. Já começa com Adão e Eva, e depois vem Caim e Abel, né? Desde sempre família foi é um tema bem problemático. Desafiador. Família mas não é um problema. Família é solução. É um tema desafiador. E quais são as maiores necessidades que o senhor vê das famílias em 2024? Olha, eu acho que a maior necessidade da família, e talvez eu seja um pouquinho radical com isso, mas assim, eu tenho o hábito de falar com as pessoas pelos 12 anos. Eu tenho 12 anos de pastoreio, mas eu já aconselhava há pelo menos uns 5 anos antes. Eu já aconselhava algumas pessoas, fui líder de grupo de comunhão doméstico e sempre fui muito conselheiro dos meus amigos, etc. E uma coisa que eu descobri com o pastoreio é o quanto a omissão paterna ela é danosa para a vida. Mas se a gente falar de omissão paterna, a gente entra em Adão. Porque Adão começou com a omissão de dizer, olha, de fazer a posição que ele tinha. Então, eu não digo, eu creio que o problema de 2024 é o mesmo da criação. Porque Adão foi omisso. E eu tenho horror de omissão. Eu sou um perseguidor da omissão. Né? Eu tenho eu tenho uma palavra, às vezes, até um pouco mais dura ou incisiva sobre a omissão, porque eu acho que a omissão masculina, desde que Deus criou o homem para ser cabeça, e se eu sou cabeça para o bem e para o mal. Né? Porque se a minha igreja vai bem, eu sou cabeça. Agora, se a minha igreja vai mal, eu sou o cabeça. Sim. Então, se Deus deu ao homem, e entenda isso, talvez eu seja um pouco mais rigoroso com os homens do que com as mulheres, porque eu entendi que Deus deu a posição de cabeça para o homem. E o cabeça, ele é o que dá direção. Então, o mesmo problema que nós temos em 2024, a gente tinha na criação, que é a omissão masculina. Quando Adão não faz o que tem que fazer, porque Deus disse a ele, guardar e proteger. Guardar e cultivar. Cultivar, a gente entende que é prover. O homem precisa prover. Né? A mulher é uma auxiliadora, ela também auxilia na provisão, mas ela auxilia, ela não é a responsável. E o homem, ele precisa guardar, que é proteger. Se Adão estivesse fazendo o que ele tinha que fazer, que era guardar e proteger, ainda que Eva, né? Que eu falo, se Adão estivesse no lugar dele, a mulher dele não estava falando com a cobra, né? Mas ainda que Eva trouxesse para ele o fruto, ele ia dizer, não, Eva, quem dá a direção aqui sou eu. Deus disse para eu proteger você, não é você me proteger. Então não coma. Então essa omissão de Adão causou tudo que causou, né? Porque não era responsabilidade da mulher dar a direção. A Bíblia é bem clara em guardar e proteger, guardar e cultivar para o homem, e a mulher uma auxiliadora capacitada, uma auxiliadora idônea. Então a mulher é do auxílio, né? E por que a mulher é eu costumo brincar. Por que a mulher é uma auxiliadora idônea? Uma ajudadora capacitada? Porque a mulher tem mais habilidade que o homem. A mulher tem uma capacidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo que o homem não tem, né? Tem um livro que eu gosto muito que diz que o homem é cobra e a mulher é polvo. Porque o homem só faz uma coisa de uma vez, né? O homem liga a televisão, você pode falar com ele, porque ele faz uma coisa de cada vez. E a mulher, enquanto tá vendo televisão, tá lixando a unha, tomando conta do feijão, né? Sacode o carrinho do bebê com a perna. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo, e se a vizinha falar alto lá do outro lado, ela sabe o que tá falando. Porque ela tem essa habilidade, uma habilidade de alguém de retaguarda, né? Eu costumo dizer, o homem avança e a mulher vai juntando os cacos que ele cabe no caminho. Então, a posição é bem clara. Então, se Adão não cumpriu aquilo, ele foi omisso. E eu digo que a omissão é o útero da rebelião. Uau. Porque a rebelião ela precisa de um pai e uma mãe, né? O pai, a gente sabe que é Satanás, que vai inspirar, vai colocar a semente da rebelião, né? A gente sabe que enquanto a gente estiver nessa terra,
a gente vai entender que o espírito anticristo, né, a anti-unção vai estar aqui. Então, o pai da rebelião, eu digo que é Satanás, mas a rebelião ela não vinga se ela não achar um útero. Porque eu posso ter desejo de rebelião, mas se eu não encontrar um útero, eu não consigo fazê-la. Né? Foi o diabo dizendo para Jesus: olha, eu posso te dar tudo isso é meu, se você se render a mim. Mas ele não encontrou útero em Jesus. Jesus não se omitiu. Jesus falou: não é assim, não vou fazer. Então, mas ao contrário, quando a gente vê, por exemplo, Davi não tratando sobre a violência que a filha sofreu e gerando o filho com rebelião. Mas quem gerou aquela rebelião? O útero, que eu chamo que é a omissão. A omissão ela é o útero da rebelião. Porque em toda a igreja vai se levantar uma rebelião. Toda a igreja vai ter o espírito anticristo, vai estar lá. Mas se ela não encontrar a omissão, ela não vinga, ela não gera. Aquela correção que não foi dada, aquela direção que não foi dada, aquele confronto que não foi feito, aquela correção que não foi devidamente corrigida. Então, eu preciso ter esse útero da omissão para que a rebelião vingue. Então, eu creio que o mesmo problema de 2024 é o problema do princípio, a omissão masculina. Primeiro, né? E aí, quando a omissão masculina acontece, a gente gera Jezabel. Porque só existe Jezabel se tiver Acabe. Porque se Acabe fizer o papel dele de homem, Jezabel não faz nada. Mas quando Acabe chega em casa de biquinho, Jezabel diz: deixa que eu resolvo. Então, quem gerou a rebelião de Jezabel? A omissão de Acabe. Então, respondendo sua pergunta, o mesmo problema que nós temos hoje em 2024 na família é o que começou desde o início da queda, a omissão masculina, a omissão do lugar de cabeça, da direção. Né? Porque quando não há esse papel do homem preenchido, eu digo que nem existe mais, né? Mas na minha época o ônibus tinha motorista e trocador. Né? E eu digo que quando o motorista não assume o volante, o trocador assume. Então, uma casa onde o homem é omisso, a mulher assume o volante. Mas se ela sabe que tem direção, que aquele homem está no lugar dele, ela não assume, não. Então, eu entendo que o espírito de Jezabel seja um grande problema, mas não estou aqui tirando que as mulheres não possam ser carnais, não possam ser insubmissas, mas eu creio que no lugar onde a direção do cabeça é clara, a mulher não tem essa necessidade. Então, a omissão, para mim, é a omissão masculina, principalmente. Né? A omissão masculina é o grande problema, grande desafio da família.